Meus irmãos, vocês vão ver aí um vídeo sobre pregadores que pregam com ódio. Preste atenção aí este vídeo aí para você ver. Um vídeo de homofobia viralizou nas redes sociais. Um pastor dos Estados Unidos fez um discurso de ódio durante um evento evangélico em uma igreja de Brasília. O culto evangélico causou polêmica nas redes sociais. O pastor dos Estados Unidos, David Eldridge, pregou durante o Congresso de Jovens da Assembleia de Deus discurso de ódio contra o público LGBTQIA+. Todo homossexual has got a reservation in hell. Tem uma reserva no inferno. Every lesbian couple lésbica has got a reservation in hell. Tem uma reserva no inferno. Every transgender has got a reservation in hell. Every bisexual, todo bissexual has a reservation in hell. Every drag queen, every crossdresser has got a reservation in hell. O evento foi realizado no último domingo no pavilhão do Parque da Cidade. Em pé, os fiéis gritaram em reação às falas do pastor. Depois da pregação polêmica, o deputado distrital Fábio Félix afirmou que vai pedir investigação ao Ministério Público do DF e à Polícia Civil contra as falas homofóbicas do pastor estadunidense. Para o deputado, o discurso é criminoso. É assustador não só o conteúdo, mas o método de pregação dessa liderança religiosa estrangeira. Isso não é liberdade religiosa ou liberdade de expressão. Isso é crime de ódio. Nós estamos falando de um dos países que mais mata LGBTs do mundo. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal considera que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. A União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília disse que não possui qualquer conhecimento prévio ou ingerência nas falas ou sermões de pregadores convidados que participam dos eventos. Só ressaltando aqui que essa não é uma declaração polêmica, é uma declaração criminosa. Tô com uma história absurda, um pastor que já foi condenado por intolerância religiosa agora está preso, acusado de pregar o ódio contra judeus. O pastor foi preso em casa, onde funciona o templo criado por ele na região central do Rio. Tupirani, da Hora Loures, recebeu os agentes da Polícia Federal com ironia. Bom dia, meu amigo. Quanto tempo você não aparece por aqui? Ele fez questão de vestir uma camiseta com uma frase anti-vacina e ainda ofendeu os judeus. Só um recadinho, os judeus que vão pra pariu. O celular usado pelo pastor para disparar mensagens de ódio foi apreendido. Tupirani era investigado por promover discursos racistas, antissemitas e também contra mulheres e homossexuais. Ele chegou a fazer ataques verbais contra o Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 2008, o pastor foi a primeira pessoa no Brasil condenada por intolerância religiosa. Na época, ele recebeu como pena a prestação de serviços comunitários e o pagamento de 10 salários mínimos em favor de uma entidade beneficente. Agora, se for considerado culpado, ele poderá pegar até 26 anos de prisão. Advogados da Confederação Israelita do Brasil, organização que representa a comunidade judaica, acompanharam a prisão do pastor. Não é um discurso de um lunático inofensivo. Ele efetivamente consegue causar mal à sociedade e a prova disso é essa quantidade enorme de fiéis se envolvendo também em práticas de crimes, de preconceito e sendo constantemente processado. Como você vê aí, está repercutindo nas redes sociais um pregador que foi pregar em Brasília e ele pregou num congresso de jovem e realmente ele falou o que está escrito na Bíblia, que é pecado sim o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Mas o problema é que a forma que o pregador pregou, ele prega com raiva, com ira. E isso realmente, isso é tido como intolerância religiosa, como ignorância. Porque até o tom da sua voz, dependendo da forma que você prega, dá um sentido diferente. Uma coisa é você falar com o passado. Olha, amigos, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que
Deus constituiu o homem para casar com a mulher e que isso é pecado aos olhos de Deus. Uma coisa é você falar com um tom manso, outra coisa é você falar com um tom de ignorância, como você tivesse zangado. O problema desses pastores, a maioria dos pastores do Brasil, é que querem pregar como quem está com raiva, como quem quer agredir as pessoas. Conheço pastores aqui em Pimenteira que você vê ele pregando, você jura que ele está morrendo de raiva de você. Se ele pudesse, ele lhe mordia todinho de raiva. Então, uma coisa é você falar com mansidão. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada com mansidão. Você quer ver uma coisa? Eu estou em casa, aí eu olho para minha esposa e digo assim: amor, você pode me dar um pouco de água? Se não for muito incômodo. Veja bem o jeito que eu falei. Amor, você pode me trazer um copo de água, por favor? Manso. Agora suponhamos que eu diz assim: ô mulher, traz um copo de água para mim aí, tá vendo que eu tô com sede não? Então o tom da minha voz mudou, trouxe um sentido de ignorância. É exatamente isso que os pastores do Brasil e do mundo precisam entender. Não é por força, a Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Não é gritalhada, não é cara fechada que converte ninguém, não. Você prega a palavra, o poder está na palavra de Deus. Você pode pregar com mansidão. Eu admiro muito o R.R. Soares, da Igreja da Graça, que ele prega com passado, com mansidão. Muitas das vezes, irmãos, a gente está na igreja, você nem escuta direito os gritos dos pastores quando pegam o microfone. Parece que estão loucos do juízo. O microfone já é para você falar e o povo ouvir sua voz. Aí o microfone já é alto. Aí o pastor descontrolado, com um tom de raiva, fala alto, gritando com o povo como se o povo fosse um bando de moleque. Isso é falta de respeito, falta de domínio próprio, isso é falta de controle. Não é que o pastor não esteja pregando a verdade, é a forma de ignorância que dá um sentido diferente. Uma coisa é você pregar a palavra de Deus com mansidão, na calma, deixando o Espírito Santo trabalhar. Outra coisa é você gritar como esse pastor aí, gritando, né? Dizendo que essas palavras fortes aí que não precisa nem falar. Parece que ele está zangado, parece que se ele pudesse pegar um homossexual ali, né? E bater, ele batia. Não lembrando, irmãos, que muitos irmãos têm filhos, muitos irmãos da igreja têm filhos que são homossexuais, têm filhos que são lésbicas, e não deixa de ser filho. Não é porque, um exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos de idade, ela sabe que o caminho certo é ela casar com um homem. Mas suponhamos que ela decide por conta dela, a decisão é dela, é ela que vai prestar conta pela alma dela. Suponhamos que ela decide por conta própria, de decisão dela se juntar com outra mulher. Ela vai deixar de ser minha filha? Não. Eu simplesmente não concordo com esse comportamento. Olha, filha, eu não concordo com esse comportamento e a palavra de Deus não concorda. Mas isso não me dá o direito de eu querer obrigar os meus filhos a seguir um caminho que eles não querem. Deus deu o livre-arbítrio para a pessoa seguir o caminho que quiser. A decisão é individual. O pai não leva conta do filho, nem o filho leva conta do pai. Cada um dará conta de si diante de Deus dos seus próprios pecados. Então, o que a gente vê hoje nas igrejas evangélicas são pastores ignorantes que faz vergonha aos irmãos,
Quantas vezes eu já passei vergonha dentro da igreja de pastores descontrolados, despreparados, que me faz vergonha, não somente a eu e outros irmãos, reclamando na frente de todo mundo, correndo o risco até de ser processado. Porque hoje você humilhar uma pessoa em público, você pode ser processado por difamação e danos morais. Abuso de autoridade, isso é crime, irmão. Se você não sabe, abuso de autoridade é crime. Tem pastor que acha que é pastor e pode humilhar os outros, pode dizer ignorância com os outros, e não pode. Não pode. É igual um policial, para ele entrar numa casa e prender uma pessoa, ele tem que ter um mandado judicial. Ele não pode chegar logo com ignorância, não. Ele chega chamando a pessoa de cidadão. Bom dia, cidadão, nós estamos trazendo aqui essa ocorrência para você. Você está sendo chamado na delegacia para depor, você está sendo acusado disso e aquilo. Então, irmão, abuso de autoridade, isso é crime. Quantos pastores humilhando, como eu vi aí nas redes sociais, um pastor humilhando uma cantora. A coitada estava contando um testemunho e ele mandou a cantora parar ali como se ela fosse uma moleca. Ai, irmão, eu concordo sim em pregar a verdade, mas com mansidão, com respeito. Pregar a palavra, mas com mansidão, na unção do Espírito Santo, sem ignorância e sem gritalhada. Não precisa gritar porque o povo não é surdo. E não é seus gritos, a sua ignorância que vai converter a pessoa. Quem converte é o Espírito Santo. Então, concordo sim que as leis têm que bater em cima desses pregadores que fazem apologia à violência. Isso é apologia sim à violência. A falta de respeito, querer humilhar as pessoas na frente de todo mundo, isso é errado. Casamento de duas pessoas do mesmo sexo, de acordo com a palavra de Deus, é pecado sim. O casamento correto é entre um homem e uma mulher, certo? Mas nós, os evangélicos, temos que entender, abuso de autoridade, isso é crime. E o tom da sua voz pode mudar o sentido da pregação. Pregue com mansidão, com calma, sem gritalhada, e você vai ver que a palavra vai ter o sentido correto. Não precisa gritalhada, não precisa zanga. Prega a palavra sossegado, tranquilo, na calma, entendeu? Porque o povo não é surdo. E fica essa alerta para todos os pastores: abuso de autoridade pode levar vocês, pastores, a responderem judicialmente. Esse negócio do tocador tá tocando dentro da igreja, ajudando na igreja, aí o pastor faz vergonha, o tocador reclamando na frente de todo mundo, porque pastor tem o direito de humilhar. Diz um ditado popular que quem tem vergonha não faz vergonha a ninguém. Quem quer respeito, aprende a respeitar os outros. Então que isso sirva de alerta para todos os pastores do Brasil. Preguem a palavra, sem ignorância, com mansidão, na unção do Espírito Santo, sem fazer apologia ao ódio. Pregue a palavra com toda mansidão, disse o apóstolo Paulo. Deus abençoe.